Olá, seja bem-vindo. Hoje é 13 de maio e às sextas-feiras eu repasso a semana num papo com o Carlos Graeb. Tudo bem, Graeb? Tudo bem, Silvio? Boa noite. Graeb, e que semana, né? Vamos começar dizendo Tem que repassar a semana mesmo, Silvio. E que semana? Já é noite, o sábado vem aí. Muito bem. Bom, hoje, o segundo dia de gestão interina de Michel Temer na presidência da República, ele colocou a sua tropa de elite, os seus principais ministros, para falar. Você quer começar pelo Henrique Meirelles da Fazenda? Capitão Nascimento. Começamos pelo Henrique Meirelles da Fazenda ou pela junta trina provisória de Eliseu Padilha, Ricardo Barros Henrique Meirelles, e Romero Jucá? né? Henrique Meirelles. Muito bem, Henrique Meirelles, novo ministro da Fazenda, afirmou, Graeb, que talvez tenhamos um imposto temporário. Tem espaço para isso nesse curto mandato, ainda que ele se exceda 180 dias? Bom, Michel Temer tem pressa, né, Silvio? Vamos começar por aí. 6 meses no máximo de afastamento da Dilma, obviamente que deve depois se transformar no afastamento permanente. 4 meses previstos para votação, só que antes disso começa a ter já a eleição municipal. Muito curto espaço de tempo para ele fazer as coisas. Então ele realmente pôs a tropa na rua para começar a mostrar serviço. O discurso do Meirelles, a gente ontem, enquanto comentava a transição da Dilma para o Temer, né, eu falei isso aqui enquanto a gente estava ao vivo, que a missão mais ao alcance do governo interino do Temer, dado o tempo que ele tem para fazer as coisas, e dado o fato de que as condições da economia não vão melhorar de jeito nenhum de uma hora para outra, porque os índices ruins de inflação, de desemprego, estão contratados, entre aspas, né, como diz o jargão dos economistas, né, porque você não consegue pôr a produção para funcionar de novo de uma hora para outra, você não baixa os preços que já pegaram uma inércia de uma hora para outra, enfim. Não dá para consertar a economia em 6 meses. O que ele pode fazer de imediato é tentar dar sinais claros para quem investe, para quem trabalha, de que tem um governo novo e que ele vai fazer as coisas certas, e isso traz de volta a confiança, que é o ativo que realmente está em falta no Brasil. A crise brasileira é uma crise de confiança na economia. Tem dinheiro aqui dentro do Brasil, tem dinheiro lá fora para investir no Brasil, só que as pessoas não querem abrir a carteira. Simplesmente querem tirar o dinheiro e pôr aqui porque elas falam: o que vai acontecer? O que acontece amanhã? O que acontece depois? Inflação subindo, o governo num abismo fiscal que nem é claro qual é o fundo desse abismo fiscal. Então, precisa recuperar a confiança. A missão do Meirelles hoje foi, sobretudo, essa: dar uma mensagem concreta de que as coisas voltaram para os trilhos. Antes de falar da questão dos impostos, muito importante observar que ele falou todas as coisas que precisavam ser ditas. Menos os nomes. Menos os nomes. Exatamente. Ele só apresentou o número 2 da pasta, o Tarcísio Godoy, mas não revelou quem será o presidente do Banco Central. Se você for olhar para o mercado, você vai ver que não teve reação não teve reação negativa, mas não teve reação entusiasmada à fala dele. Isso é interessante. Por quê? Porque embora tenha sido uma fala que as notas estavam todas no lugar errado, não tinha nada desafinado ali na cantoria, não tinha medidas concretas. Então, não teve indicação de nome, não teve indicação de nenhuma medida que está indo já na segunda-feira para o Congresso. Ele falou de coisas que são dificílimas de negociar, como reforma da Previdência, que todo mundo sabe que, por maior que seja a boa vontade que talvez exista com o governo Temer, não vai se fazer assim. É a duras penas, né? A duras penas. Já foi o Paulinho da Força Sindical cornetar. Como é que você vai conseguir tirar uma reforma da Previdência da cartola assim de um dia para o outro? Não vai. Mas ele falou da necessidade de enxugar o Estado, de pôr as contas públicas às claras, né? Porque nem há certeza ainda sobre qual é o tamanho do buraco, e trazer o Estado para um tamanho manejável de novo. E em relação a impostos, Silvio, é difícil, é uma pílula amarguíssima para você conseguir empurrar garganta abaixo
da população e do Congresso. Eles só vão conseguir... Mas veja, ele não falou que ele vai mandar agora uma medida qualquer, recriando a CPMF ou qualquer outro tributo desse tipo. Ele disse que talvez seja necessário, dado o fato de que o déficit fiscal pode ser ainda maior do que os 96 bilhões que já estão indicados. Né? Então, não deixa de fazer sentido ele ter tocado nesse assunto. Vai depender deles conseguirem mostrar serviço mesmo nos próximos 15 dias, não estou falando nem de um mês. Se eles começarem a mandar medidas que passam, se eles mostrarem que eles têm força política para passar as medidas econômicas de ajuste do Estado, de criação de um limite para o aumento tanto da dívida quanto do gasto público, daí talvez as pessoas falem, bom, tem um caminho, tem um rumo. Vamos apoiar a medida amarga extra necessária para completar o serviço. Então, é um governo que tem muito pouco tempo para fazer as coisas acontecerem. Primeiro são necessários os primeiros socorros, depois pensa num tratamento, né? Eu diria que a fala do Meirelles não foi ruim, mas talvez o governo Temer tenha perdido um dia. Talvez ele já precisasse ter chegado com uma carta na mesa, e não só com boas palavras. As palavras foram boas, mas talvez precisasse um lance de efeito mais ousado do que o que veio. Porque, assim, dias é o que ele não tem para esbanjar. Sem dúvida. Um dos motivos pode ser justamente a não escolha de nomes. Talvez ele queira anunciar essas medidas depois que os nomes estiverem à mesa. Pode ser. Todo mundo dá por certo que será o Ilan Goldfein, né, que é o economista-chefe do Itaú, uma pessoa competentíssima, um analista de mercado muito arguto, uma pessoa conectada, tá, enfim, é o mentor intelectual da direção do maior banco brasileiro hoje em dia, privado, né? Então, agora, talvez esteja havendo algum ruído aí, né? Senão ele teria anunciado já, né? O Meirelles fez questão de dizer antes de assumir que ele queria o controle absoluto da equipe e das nomeações. O time era dele, né? O time era dele. Tinha que ser dele. Talvez não seja tão auspicioso o fato dele não ter anunciado, talvez esteja havendo ruído, não sei. Enfim, não dá para ficar esperando. Eu acho que a mensagem é essa. Boas palavras são importantes, mas precisamos de atos o quanto antes, porque é um governo que não dispõe de tempo. Contra o relógio. Bom, praticamente, paralelamente, vamos dizer assim, a essa entrevista, os três ministros, Romero Jucá, do Planejamento, Ricardo Barros, da Saúde, mas que estava lá sentado porque era um dos articuladores do orçamento da União no Congresso Nacional, e Eliseu Padilha, que é o chefe da Casa Civil, deram uma outra entrevista coletiva. Dessa entrevista coletiva, a gente pode citar 2 pontos centrais, Greg. O primeiro, a promessa de redução até dia 31 de dezembro de 4.000 cargos comissionados na máquina pública. A segunda, que os programas sociais vão ser mantidos. Aliás, vou destacar aqui uma terceira. Ele pediu que o presidente Michel Temer pediu um pente fino nos ministérios para conhecer o tamanho do rombo. Foram entrevistas complementares, a do Meirelles e a do trio Parada Dura aí do choque de gestão do Michel Temer, né? E é importante notar que tudo que foi dito hoje está em absoluta consonância mesmo com o discurso que ele fez ontem. Então, o discurso está muito bem ensaiado, o jogral está ensaiado, né? Ninguém desafinou hoje. Medidas de ajuste da máquina pública são importantes porque marcam um corte em relação à administração petista, né? Acho até que eu falei um número errado nas nossas conversas de ontem. Eu falei em 200.000 cargos comissionados, são cerca de 20 mil, um pouco mais. 21 mil cargos. Exatamente. Um corte de 4.000 é bastante. É o dobro do que a gestão Dilma havia prometido, e né, não entregou. com o remédio amargo, e não entregou. 4.000 são cerca do que? Quase 20% dos cargos comissionados. 18 e tanto por cento, talvez. A Dilma conseguiu, nesse segundo mandato, cortar, se eu não me engano, pouco mais de 500 cargos comissionados. Então, se eles conseguirem entregar os 4.000 mesmo nos próximos meses, é bastante significativo
para um Estado que a gente sabe que é inchado e que, como disse o Eliseu Padilha, na verdade, como disse o Romero Jucá, tem mais de 50 formas de contratação. Tem 50 jeitos diferentes de você contratar um neguinho para ir trabalhar no governo. Imagina só um monte de penduricalhos que não tem nessas contratações, um monte de benefícios, de benesses, de badulaques. Que só onera. Que só oneram. Quer dizer, é isso que vai fazer a diferença na economia, no tamanho da máquina? É claro que não. Diante do tamanho do orçamento brasileiro, é um dinheiro que se pode dizer irrisório. Mas é importante para marcar uma diferença de gestão, certo? Nós não seremos mais um governo que vai funcionar na base do aparelhamento, certo? Nós vamos funcionar na base da racionalidade, vai ficar quem precisa. Eles disseram que só 75% dos cargos que estão à disposição de cada ministro devem ser preenchidos. Então, já de começo, você deixa 25% para fora, vire-se, negão. Se precisar de um assessor a mais, sinto muito, não é agora que você vai ter. Tudo isso é legal, é bom. E o discurso dos programas sociais tem um dado corajoso aí, né, Silvio? A Dilma ontem, quando ela estava se despedindo, ela falou: todas as palavras que as pessoas usam ao falar de programas sociais, revisão, aprimoramento, incremento, na verdade, é tudo balela. Tudo isso é sinônimo de corte. E depois do corte, liquidação. O discurso terrorista de sempre. Certo? Ao invés de dizerem, não vamos mexer em nada, eles disseram, os programas sociais precisam, sim, de um pente fino. Tem gente lá que está ganhando dinheiro que não deveria estar ganhando esse dinheiro. Esse dinheiro deveria estar sendo, talvez, encaminhado para uma pessoa realmente necessitada. Ou talvez devesse estar sendo economizado. Então, acho que foi corajoso falar disso nesses termos hoje. Qualquer revisão de cadastro é algo, em qualquer empresa, em qualquer serviço, qualquer tipo de serviço, qualquer prestador de serviço faz revisão de cadastro. Isso. É algo necessário. Né? É da vida, né? Uma checagem, né? Vamos dizer assim. Não pode ser visto como um tabu. Porque isso, depois certo? aparece aquela história, né? Programa social que atendia morto, que atendia... Exatamente. Né? Quantas reportagens a gente já não viu? O programa bate lá na porta e vê que é um sujeito de classe média recebendo um benefício que poderia estar na mão de um necessitado, de alguém que vive em palafita. Né? Exato. Então, eu acho que assim, o balanço do primeiro dia é que tá tudo nas mãos de profissionais. Né? Ao contrário daquela bagunça, daquele amadorismo, daquele tiroteio cruzado que havia no governo Dilma, todo mundo falou na mesma direção, né? Todo mundo falou no mesmo tom. Os discursos não contradisseram em nada aquilo que o Temer disse na posse ontem. Parece que tem um alinhamento, né? Tem um alinhamento, dá a sensação de que a tropa está marchando. Ou no mínimo o time está jogando organizado. Entrou em campo organizado. Jogando ainda não, mas entrou em campo organizado. Precisa chegar na segunda-feira e dar o primeiro chute a gol. Não dá só para ficar na base da marcha bonita. Eu acho que é esse o balanço que a gente tem que fazer desse dia. Legal. E uma coisa, só um último reparo aqui. O Eliseu Padilha anunciou que não tirariam nenhum retrato da Dilma Rousseff dos prédios clássico públicos. Clássico retrato dos ministérios, né, que fica ali atrás da mesa, né, do gabinete, né? Também acho que simbolicamente foi um recado importante. Né? Apesar ao contrário do discurso do nós contra eles, que marcou o petismo, né? Que marcou o discurso de despedida da Dilma, tivemos ontem, na fala do Temer, um recado de respeito à presidente, que ainda é presidente, ela está afastada, ela não foi definitivamente empichada ainda, e tivemos esse outro gesto de respeito, dizendo, olha, os retratos têm que ficar lá. Somos ainda um governo interino, não houve transmissão de faixa. Então, acho que assim, no plano simbólico também foi legal que dissessem isso.
foi um primeiro dia positivo. Vamos esperar o chute a gol. Grebe, só destacar um último ponto aqui. O novo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, afirmou que vai manter o chefe da Polícia Federal, Leandro Daella. Eles conversaram, inclusive, lembrando daquela fala do senhor Eugênio Aragão, antecessor dele no cargo, né? Ministro da Justiça da Dilma, que falava em trocar o comando da Polícia Federal. Isso é um aceno e tanto, isso é uma sinalização, ou mais do que uma sinalização, de que a Lava Jato não vai parar, né? Exatamente. E esperamos que não pare e que o governo do PMDB não vai trabalhar para frear a Lava Jato e proteger os seus. Assim esperamos, certo? Perfeito, não tenho nada a acrescentar, volto com o relator, é isso aí mesmo. Muito bem. Bom, Grebe, obrigado. Vamos para o final de semana esperar a tal primeira segunda-feira do presidente Temer que você disse. Esperar esse chute a gol. A gente não revisou a semana, né? Ainda bem, Silvio, senão a gente não sai daqui hoje, né? Revisamos só sexta-feira, tá bom, né? Legal. Esse foi o Sem Edição. Ótimo final de semana para você. Até segunda-feira. Tchau.